Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Josué, o 6º livro da Bíblia, Josué, capítulo 1. Enquanto você vai achando, eu quero fazer mais uma oração, pedindo a ação de Deus sobre a nossa vida nesta noite. Pai, agora que vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, essa reflexão, Pai, nós queremos aqui declarar com os nossos lábios que nós precisamos, meu Deus, da Tua palavra. A Tua palavra é segurança para nós. A Tua palavra, meu Deus, é quem nos transforma, nos fortalece. A Tua palavra é uma riqueza incomparável, incalculável, é inefável. Pai, nós queremos te pedir, meu Deus, alcança-nos nesta noite. Alcança-nos com a ação do Teu Espírito Santo, para que a palavra que vamos receber nesta noite produza mais do que informação, que ela produza transformação. Que nós saiamos daqui nesta noite diferentes da maneira como entramos. Saiamos daqui transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai, por isso nós pedimos a ação abundante, sobrenatural do Teu Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto aqui de Josué, capítulo 1. Sabe, irmãos, esse ano, como o pastor Valtenir disse, parece que não vai ser um ano muito fácil, não. Eu já conversei com alguns irmãos, estou sabendo de alguns irmãos que já foram demitidos, por conta do desaquecimento da nossa economia, empresas aqui da cidade que já demitiram dezenas de pessoas. Uma delas só demitiu quase 20 pessoas. E eu até brincava hoje cedo com os irmãos, os pessimistas acham que vai ser um ano terrível, e os otimistas que vai ser um ano muito difícil. Então, às vezes acontece isso na vida da gente, e é tudo bem, tudo maravilhosamente bem, mas as coisas mudam, irmãos? Situações mudam, e às vezes a gente precisa enfrentar algumas dificuldades. Na palavra de Deus, está cheio de personagens que também tiveram que enfrentar algumas dificuldades. Um deles foi Josué. Josué enfrentou uma dificuldade que não dá para comparar com a minha e a sua dificuldade. Josué recebeu uma grande tarefa, uma tarefa muito difícil, que era substituir o maior líder que a humanidade já conheceu, um homem chamado Moisés. Um homem que tirou um povo escravo numa ponta, um povo que só fazia amassar barro, fazer tijolo, e entregou na outra ponta uma nação forte, formada, e uma nação vitoriosa. Ninguém fez isso. Nenhum líder na história do mundo fez isso. E Josué tinha essa tarefa de substituir este homem, e num momento crucial deste povo, que era a hora em que eles iam atravessar o rio Jordão, e iriam enfrentar os gigantes. Irmãos, presta atenção, Josué chega ali, Moisés, com este povo. Deus vai falar para Josué: Josué, meu servo Moisés acabou de morrer, você vai substituí-lo, vai levar esse povo para conquistar essa terra que eu prometi, vai enfrentar os gigantes. E quem era o povo que Josué iria liderar, irmãos? Homens de guerra? Não. Homens que não tinham treinamento nenhum para a guerra, não tinham armas. A única coisa que eles aprenderam a fazer lá no Egito, e faziam lá no Egito, era amassar tijolo, amassar o barro, fazer tijolo, e trabalhar como escravo para Faraó. Não tinha experiência nenhuma, nem arma, nem capacitação, nada. E teriam que enfrentar gigantes maiores do que eles. A primeira cidade estava toda cercada por um muro tão largo que tinha gente que fazia casa em cima desse muro, morava em cima do muro, de tão largo que era. E Deus dá essa missão difícil para Josué, muito difícil.
mas não dá a tarefa sem lhe dar o segredo, a chave para ele vencer essa dificuldade. Eu tenho certeza, irmãos, que como Josué aproveitou essa orientação de Deus e saiu vencedor do outro lado, você também pode ter um 2009 vitorioso, se você seguir a mesma orientação. É sobre esta orientação que nós vamos falar nesta noite. E eu gostaria de ler apenas um versículo do capítulo 1 de Josué. É o versículo 8, e diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás, ou serás bem sucedido, diz outra tradução. Farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quer ser bem sucedido em 2009, irmão? Bem? O texto está nos dizendo aqui que esse segredo para esse sucesso, o segredo do sucesso de Josué era muito simples. Medita no livro desta lei, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Dia e noite. Dia e noite meditando na palavra de Deus. Dia e noite falando da palavra de Deus, não cesse de falar do livro desta lei. Dia e noite, dia e noite. E a sua leitura da palavra de Deus, irmãos, como é que vai? Dia e noite? Noite e dia? A sua leitura da palavra de Deus é diária? Ou ela é semanal? Uma vez por semana? A sua leitura da palavra de Deus é todos os dias, dia e noite? Ou ela é apenas no culto, quando você abre aqui comigo para lê-la? Irmãos, isso aqui vai definir o seu sucesso. E é sobre isso que eu queria pensar com os irmãos nesta noite. Eu queria fazer uma pergunta que nós vamos responder juntos. E a pergunta é: por que ler e estudar a Bíblia? Por que ler e estudar a Bíblia? Pastor, o que de benefício eu vou receber se eu ler e estudar a Bíblia diariamente? O que eu vou ganhar se eu ler e estudar a Bíblia diariamente? E também o que eu vou perder se não ler, né? E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos. Eu queria dar aos irmãos 9 razões, 9 motivos pelos quais nós devemos ler e estudar a palavra de Deus diariamente. Se você tem papel, caneta na mão, quer anotar, já pode anotar a primeira dessas razões, porque devemos ler e estudar a Bíblia. Primeira razão, porque ela nos tornará crentes mais fortes. Olha o que o apóstolo João diz, quando escreve a sua primeira carta, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. João está dizendo aqui que estes jovens, e aqui não é, ele não está falando de idade cronológica, né? Ele está falando de idade espiritual. Esses não são os jovens que tinham na época entre 18 e 25, 30 anos. Os pais também, né, eram os pais na fé, aqueles que já tinham mais maturidade. Os jovens, aqueles que não tinham tanto quanto os pais, mas tinham também. A característica desses jovens é que eles eram vencedores. Eles já tinham vencido o maligno, já venciam a Satanás. Eles eram fortes, porque a palavra de Deus estava neles. Irmãos, primeira razão pela qual eu e você precisamos urgentemente ler e estudar a palavra de Deus diariamente, é porque a palavra de Deus nos alimenta